sou a Milly Milk. No programa de hoje vai estrear um quadro novo, que se chama Roda Quase Viva. Porque, né, olha as pessoas que estão aqui. Como vai funcionar, gente? Vou trazer assuntos atuais e cada um vai dar a sua opinião pessoal, tá? Não é nada assim, a gente é dono da verdade, nada disso. Tô de ETzinha assim, porque isso daqui vai ser coisa de outro mundo. Tá? Vou apresentar as pessoas que estão hoje. Pode ser também que venham pessoas convidadas. Se você quiser, já deixa aí nos comentários. Tô aqui com a DJ Olivia Dark, Custi Dark, Iago Gonçalves, Aleph Santos, Lorena Ludwig E a Andressa. Gente, é isso. Já vou puxar a vinheta, tá bom? Pra mostrar o vídeo pra vocês e a gente já volta já comentando, tá? E se vocês repararam lá atrás, a logo do canal, hein? Vamos lá, hashtag PQM Show. Hashtag PQM só não, porque PQM já tem um monte de coisa lá que não tem nada a ver. Mas aí o do canal é PQM Show, que eu vou estar lá olhando tudo, curtindo tudo, tá? Vamos começar. Isso aqui é arte. Olha aí. Gente, a pergunta é, como que ele foi parar ali no meio? Na opinião de vocês, que estão aqui, inclusive eu também vou dar minha opinião. Quem tá certo, quem tá errado? Ah, mais que isso, o que ele estava dizendo da Bíblia? Ele estava ali recitando Levíticos, as cartas de Paulo, ou ele estava falando mesmo sobre amor? E assim, além disso, como foi realmente que aconteceu? Ali a gente vê um vídeo, tipo um corte de 20 segundos, sabe? É complicado, é uma coisa... contexto, né? Exatamente. Porque tudo tem um contexto. Porque como que ele foi parar ali? Também, gente, tem que entender que ali não é um lugar pra ele ficar, né? Eu não vou no meio de um centro de macumba falar de Jesus lá quebrando tudo. Assim também como eu não vou estar no meio da igreja, com quase nua, isso e aquilo não é um lugar, certo? Gente, pode falar. Não... Assim, Porque o respeito tem que ser pra todos, né? E se ele for ele pregar o amor tem muito disso de respeito. Ele não tá respeitando o local, ele não é um local propício pra isso. Convenhamos, né, gente? Sim. E tem muito que eu não quis analisar a respeito do contexto, do porquê ele tá ali. O porquê, o como ele se colocou ali naquela situação também. Porque para as pessoas estarem ali tentando humilhar ele, perseguir ele, eu imagino que ele não tem se colocado de uma forma a aceitar e abraçar a causa daquelas pessoas. Eu acho que é uma questão de espaço, dele respeitar o espaço que estava tendo a parada LGBT e reconhecer o espaço que não era o momento para ele estar falando aquilo ali, ou estar levantando a Bíblia naquele momento. Lá nos Estados Unidos tem muitas igrejas consideradas aliadas. Essas igrejas costumam ser muito bem-vindas nas comunidades, nas paradas. Então, assim, é muito também de qual foi o contexto realmente que aconteceu isso, que a gente não consegue ver em um vídeo de, 20 segundos. Mas eu também acho que isso é muito culpa, tipo assim, dessas igrejas modernas. Porque eles estão querendo trazer o mundo pra dentro da igreja, falando assim, no mesmo linguajar que eles. Igual tem um pastor, né, que quer fazer carnaval gospel, que antigamente tinha essas coisas de retiro e tudo mais, tudo tem as duas partes da moeda. Porque, na minha opinião, se é uma igreja evangélica, assim, na minha opinião, eu acho que não deveria ter um São João, uma festa ali típica disso, várias outras festas pagãs que não convém, gente. Não convém tá. Ali no vídeo a gente pode ver que ele tá sentado lendo a Bíblia e tá todo mundo em cima dele, tipo assim, vaiando ele e tudo mais. Na Bíblia a gente vê Jesus batendo no corpo, essa coisa assim de que ele, não, você vai pro inferno, isso aqui. Não, gente. Eles não estão praticando o amor, e é o amor que falta. Entendeu? E ali ele tava lendo pra quê? Em casa, será que ele lê a Bíblia? Em casa, será que ele busca? Será que ele tá ali pro próximo? Não tá.
Mas agora se coloquem ali na situação. Se vocês vissem uma pessoa fazendo o que o rapaz estava fazendo, vocês, como gays, homossexuais, simpatizantes e tudo mais, o que vocês fariam com o cara? Eu ignoraria. Acho que nada. Eu ouviria. Acho Talvez que eu nada. ouviria também, pra saber o que tá acontecendo. O que exatamente ele pretende com É, aquilo. sim, foi o que o Iago falou. É saber o que ele estava falando. Ele estava falando alguma passagem da Bíblia que prega o amor, Ou que demoniza. né? Ou que demoniza, exatamente, ou que Porque fala a Bíblia é que usada vai para ambas as atacar o que o movimento estava defendendo. É, no caso, não é em si a questão da Bíblia, mas a questão das palavras que são usadas. Porque são passagens que acabam abominando a comunidade, mostrando um lado que é pecado, mas também tem palavras que acabam acolhendo a gente, como essas igrejas modernas que acabam abraçando a causa, abraçando a comunidade, mostrando uma nova visão, um novo horizonte pra gente. Mas daí eles estão tudo errado. Quando trouxeram uma pecadora para os pés de Jesus, adúltera, o que ele falou? Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Ele em nenhum momento falou, você é adúltera, você vai pro inferno, isso e aquilo. O que está acontecendo hoje em dia é essa intolerância de alguns religiosos que não entendem que nós somos livres e podemos ser e fazer o que a gente quiser. Eu estava conversando com alguém hoje, eu não lembro quem foi, eu vou falar aqui, provavelmente a pessoa deve... foi com o Vitor. Eu estava falando o seguinte, que ele falou assim, mas lá na igreja eles condenam nossas práticas, falam pra gente renunciar a tudo. Sim, você renuncia às más práticas. Ele, mas eu vou ter que deixar de ser viado. Eu falei, meu amor, você tem que levar o amor ao próximo. Se você ama o próximo, você respeita a opinião dele, independente de qualquer coisa. Entendeu? E tipo assim, ali eles usam o diabo como pra prender a pessoa na igreja, para que eles possam ter os dízimos, a oferta e movimentar aquilo dali deles. Entendeu? É uma instituição. Elas ainda estão muito acanhadinhas. Pra concluir, fala. Assim, dizem que o grande mandamento de Jesus é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, assim, como é esse amor? Esse amor é o amor que acolhe ou esse amor é aquele que julga e que tenta te machucar, sabe? A gente tem, dentro dos LGBTs, uma das maiores taxas de suicídio, que também é considerado homicídio social. Então, esse é amor, é o que acolhe ou é o amor que mata? Aí fica aí o questionamento. Esse bloco já tá encerrado. Porém, eles ainda estão muito aganhadinhos. Gente, vamos acordar, vamos... Que o povo ainda quer falar. Bebe mais. Vamos ver o próximo vídeo. Um menino, em algum momento, para a sociedade. Sim, E para a biologia. sim, Meninos têm traços, têm hormônios, têm não sei o quê. sim. Sobrou algum menino? Em algum momento, em algum traço? Ou essa questão já nem se coloca e nem deve ser colocada? Eu acho que você perguntou respondendo, a sua pergunta responde. Tá. Você foi para a sociedade, você foi para a biologia. Para mim mesma, eu nunca fui. Então não tem como sobrar algo que nunca existiu. Eu fui aos olhos do outro, eu fui a partir da determinação do outro. Perdão, olha para eles para falar isso. E é exatamente isso, a pergunta se responde, o outro disse que eu era. Gente, esse assunto é polêmico. A maravilhosa Erika Hilton, com essa dicção de milhões, que inclusive eu gostaria de ter, mas eu sempre travo, tá? Vamos lá, gente. Ela tá falando sobre uma construção de uma sociedade onde as pessoas determinam o que você é. Botam uns padrões que eu acho que nem eles mesmos alcançam. O que vocês acharam da fala dela? É coerente, é certa, é tudo mais? Então, ela tá certíssima, porque a sociedade define você antes do nascimento, define a partir do sexo que é previsto. Não importa quanto você vai lutar, o que você vai definir na sua vida, eles te predefinem a partir daquilo. Eu acho que ela respondeu bem, ela se explicou bem, ela colocou como era, e foi isso, ela se definiu, ela se colocou, ela se posicionou acima de tudo. Eu concordo com o Custódio. Eu acho que ela falou tudo o que tinha pra falar, sabe? Eu acho que eu não tenho nada pra falar porque ela já falou, né, a posição dela, como ela se sente e essas coisas assim. Então eu não tenho nada a declarar. Eu acho que o vídeo é muito autoexplicativo, né? Ela com essa dicção dela, realmente, como o Milene falou, ela fala muito bem sobre o que ela tem que colocar. E a gente vive uma sociedade muito assim, né? Quando você fala principalmente da pauta trans,
você vê muitas pessoas perguntando: ah, mas era homem, né? Ah, mas qual é seu nome? Gente, são coisas que você não pergunta, porque aquela pessoa nunca foi homem, sabe? Ela sempre foi uma mulher. Ela foi definida como homem antes mesmo que ela pudesse pensar sobre o que ela era, né? Pelo sexo, como o cara pergunta a ela, que a biologia determinou, que a sociedade determinou, e não como ela se identificava. Eu acho que isso é um problema que ainda deve ser muito discutido, até que a gente entenda que não é bem assim que a banda toca. E já pegando um viés de um outro vídeo que teve da parada gay, de uma parada gay, onde tinham crianças trans. E veio um rapaz falando que crianças trans não existem. Vamos lá, vamos comentar isso porque tem tudo a ver, porque ela, como ela estava falando, a pergunta que fez já se respondeu. A sociedade, a biologia e tudo mais. Mas e o que eu sou? O que eu penso? O que eu sinto? As pessoas não levam em consideração, somos seres humanos. Se eu bater em você, vai doer. Você sente fome, sente sede, sente frio. Mas agora, se o que eu quiser ser, eu não posso? Convenhamos, né? Sim. Existem dentro da ciência, existem muitas questões sobre como funciona a transexualidade. Mas ela já foi retirada da lista de doenças. E assim, graças a Deus. E uma coisa que acontece muito é cada pessoa tem o seu momento de descoberta. Tem muita gente que ainda não tem acesso suficiente à informação para saber desde criança que é. Mas assim, tem muita gente que desde criança já sabe, já se entende. E quanto antes você consegue começar o processo de transição, melhor costuma ser a sua aceitação. Então, é muito surreal ver essas pessoas falando, querendo evitar, por exemplo, educação sexual na escola, dizendo que vai transformar as crianças em gays ou em trans. Ninguém transforma ninguém. Porque ninguém transforma ninguém, sabe? E são pautas que são diferentes, acabam se entrecruzando, mas são diferentes, deveriam ser tratadas assim. E todo mundo tem direito a saber quem é, sabe? E uma coisa muito interessante, já vou deixar você falar, mas... Porque comecei minha transição com 11 anos de idade, não tinha informação, não sabia nada, fiz por conta própria. Uma mãe de uma pessoa trans... Gente, as pessoas pensam que é chegar lá e fazer. Não, tem todo acompanhamento psicológico, você pode me dar respaldo para isso. Tem um acompanhamento psicológico, não é só chegar e tomar. Se eu tivesse informação antes, talvez eu não teria ferrado com a minha saúde. Não tomem hormônios por conta própria, entendeu? É importante falar isso porque provavelmente vai ter várias pessoas trans assistindo e tudo mais. E, cara, procura um acompanhamento médico, sabe? Vai ter lá todo o apoio, tudo pra você poder fazer certinho. Não faça do jeito que eu fiz, não. Fala. No caso da parada que você mencionou, acho que o que mais se nota na fala de uma pessoa que tá ali diante daquele monte de crianças trans e fala, vocês não existem. Invalidando a existência da pessoa. A própria existência daquelas crianças. Isso é tão cruel e covarde, sabe? Ainda mais com crianças. Sim, eles são inocentes, eles não conhecem ainda esse mundo Sim. daqui. E se as crianças estavam ali, as crianças não Sim. estavam sozinhas, os pais estavam ali. E é muito legal porque hoje em dia, com a informação com a internet, os pais estão acompanhando e sabem que pessoas trans existem. Sabe, aquele filho que pega uma boneca quando é criança. Sim. E claro que isso não influencia ninguém, Os filhos gente. são muito julgados hoje em dia por causa disso. Por causa da minha ex-sogra, ela fala, ela não deixa eles brincar de boneca, porque fala que isso é coisa de viado. Eu acho que são crianças, eles não entendem. E eu nunca liguei pra isso, eles podiam brincar à vontade de boneca, mas pra elas é coisa de menina, é de viado. Mas aí que tá a questão do vídeo, porque a sociedade está dizendo que isso é de menino e aquilo é de menina, assim como as cores. Sim. Pra quem não sabe, o rosa antigamente era dos homens, porque só a realeza que usava o rosa. Depois de muito tempo, o salto é uma construção que vai asfixiando as pessoas. Exato. A gente tem a internet usada pro bem, ela é muito preciosa, mas usada pro mal, meu amor,
você invalida a identidade da pessoa, você reprime a sexualidade e, acima de tudo, você tira a essência de quem a pessoa é. A identidade. Você retira tudo isso da pessoa. Você destrói quem ela é de uma forma que não tem como voltar. Hoje você se questiona de quem você é, o que você poderia estar fazendo e quem você poderia ser futuramente. E voltando um pouco só sobre a parte de uso racional, por exemplo, aqui em Niterói, né, tipo ali em Niterói, tem um ambulatório especializado nisso, o ambulatório João Nery, lá na Avenida Amaral Peixoto, que está sempre aberto, é só procurar mais informações na internet. Eles são especializados nesse tipo de acompanhamento. E eu acho que é muito importante procurar acompanhamento para tudo, desde o bloqueador, que é o que você usa normalmente antes da puberdade, até depois realmente o uso dos hormônios. E é isso, gente. A questão toda é... Eu vou trazer agora um vídeo que fala sobre corpos, jeitos e várias pessoas variadas, tá? Eu vou trazer aqui, agora. I have autism. I am 80 years old. People say I can't. I will. I'm Declan, and labels don't define me. I push the gender boundaries, but don't allow discrimination to change who I am. People stare and say things. They try to label me. They say I can't be who I am. I will. I'm Steph. I'm Libby. And we are in love. Since we came out, we constantly have eyes on us. For something as simple as holding hands walking down the street. As a male and female can kiss in public, and no one will look twice. They don't want us to show our love. We will. I'm Junior. Growing up, I was bullied for my love of dance. Dancing makes me feel free and allows me to act out my feelings in a safe place. Bullies ruin this. I was beaten up and called names, all because a boy loved to dance. I'm Kira. Society has conditioned me to believe that I will never be good enough because of my size, that I will be unsuccessful if I don't change my shape. People say I'll never make it. I will. Como vocês viram aí no vídeo, existem várias pessoas diferentes. Tem a menina com a síndrome de Down, tem a menina que tá acima do peso, que para uma sociedade hoje em dia não é bem vista, tem a transgênero, tem o dançarino e tem tudo mais. Somos seres humanos, somos diferentes. Esse é o legal. Entendeu? Daí vem o que foi falado no outro vídeo. As pessoas determinam padrões que não existem. O padrão somos ser nós mesmos. Inclusive, eu levo a minha arte drag para essa coisa mais surrealista exatamente por isso. Porque a arte, assim como a vida, porque a arte imita a vida, né? Ela não tem assim um padrão. É tudo ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo é nada. E vocês? Vendo pessoas diferentes assim, qual o posicionamento de vocês e tudo mais? Quando você vê aquela pessoa assim, que não tá fora do padrão, mas aí sempre tem aquela pessoa que pratica bullying. Como que seria pra vocês? Eu tenho um tio que tem síndrome de Down, a gente tem praticamente a mesma idade, ele é 1 ano e meio mais novo que eu. E eu acho que a gente em casa nunca encarou isso como uma dificuldade ou como um obstáculo pra ele. Ele ia pra escola com a gente, ele fazia todas as tarefas de casa, ele convivia com todo mundo. E então nunca foi um obstáculo. A gente sempre tentou abrir o máximo as portas para ele e que ele pudesse trilhar o próprio caminho. E foi algo magnífico, como sempre. A gente sempre tentou ter uma melhor visão. Só que nem todo mundo tem essa visão. Tem pessoas que acham que pode causar algum transtorno, taxam como frágil. A visão incapacitista, né? Isso. No caso de que foi o que ela foi falar ali no vídeo. Ela fala, eu sou Emma, tenho síndrome de Down e as pessoas dizem que eu não posso. A visão incapacitista. Sim, mas ela não só pode como ela vai. As pessoas querem muito definir. O que ela quer, na verdade. As pessoas querem muito definir o que a gente pode ou não fazer de acordo com o que a gente todo mundo pode tudo hoje em dia, né? Não Sim. tem essa de não pode. Claro que pode, gente. Eu acho que para A gente é livre pra tudo. pessoas comuns como a gente, sempre vai ter portas abertas e portas fechadas. Mas para pessoas com dificuldades ou obstáculos ou diferenças, melhor dizendo, diferenças, sempre vai ter um obstáculo a mais, um degrau a mais, uma porta a mais. Sempre vai ter alguém que vai apontar o dedo e vai dizer, você não pode, você não consegue. Lembrando que são diferenças em relação ao padrão estabelecido pela própria sociedade. Sim, exato.
Deixa eu só concluir. Que ela falou de... Como é que foi mesmo? Quem? De que as pessoas podem. Sim, podem. Porque a sociedade impõe o que as pessoas podem ou não fazer. E as pessoas podem. Tipo, uma coisa que eu acho muito legal, que eu tinha visto há bastante tempo, um vídeo que também estava circulando na internet, era sobre aquele jogo dos privilégios. E como as pessoas ficam mais perto ou mais longe, entre aspas, da linha de chegada, segundo a sociedade, de acordo com esses privilégios. Tipo, o quanto a sua cor acaba influenciando para a sociedade aonde você vai chegar. O quanto a sua forma física... A menina no final falando que a sociedade diz que ela nunca vai ter sucesso se ela não perder peso. A menina no início, a Emma, falando que as pessoas dizem que ela não pode, mas ela vai, sabe? É muito sobre a questão dos privilégios, da sociedade olhar uma pessoa que é neurotípica ou que não tem nenhum tipo de deficiência, não é uma pessoa com deficiência, ou é uma pessoa dentro dos padrões sociais de uma forma geral, e que assim, essa é a pessoa que a gente vê no topo, que a gente vê com sucesso, sendo que só cria um padrão, só cria coisas comuns. E quando a gente vê a sociedade atual, ela clama por diferença, ela clama por reações criativas, por coisas novas, por informação nova. Porque as pessoas hoje em dia com a internet estão vendo a quantidade de pessoas diferentes. Entendeu? É lindo quando a gente vê lá uma pessoa lá da África e tudo mais, modelo e tudo mais, mas vocês veem que mesmo aquelas pessoas ali, elas estão num padrão, são sempre magrinhas, sempre isso, sempre aquilo. Uma coisa que eu não acho certo é que as pessoas elas querem padronizar umas coisas na internet que não existem. Querem botar um desfile de roupa que a gente não usa. Entende? Então eu queria que trouxesse essa verdade para nós, que vestisse todos os nossos corpos. Porque, gente, como eu falei aqui, a gente sente fome, sente frio, sente medo, temos necessidades. E essas necessidades têm que ser nutridas. Exato. Entendeu? Pode falar. Isso me lembrou muito, pra quem já viu o filme High School Music, daquela coisa, se eu não me engano, do filme 1 mesmo. Sobre manter o status quo. O garoto que é do time de futebol, ele não pode fazer comida, ele não pode fazer, ele dizia que ele gostava de fazer doce, ele não pode fazer doces. O menino que é do grupo de skatistas não pode gostar de tocar violino cello. O menino que, a menina gordinha do grupo de inteligentes não pode gostar de dançar hip hop. Então, cada um é enquadrado num grupo e para manter o status quo daqueles grupos, ele não pode fazer nada que fuja aquilo que aquele grupo prega. Isso começa justamente grupo, com a coisa do Troy, que quer fazer, que quer dançar, que quer se apresentar no show de talentos da escola, mas ele é o capitão do time de futebol, né? Do time de basquete, na verdade. No time de basquete. Então ele é o homem hétero cis branco no time de basquete, então ele não deve fazer arte. Ele deve continuar seguindo aquilo que foi planejado para ele, não aquilo que ele planejou, aquilo que ele quer. Né? Ele deve manter o status quo que é planejado para ele. São padrões pré-definidos pela sociedade que acabam influenciando toda uma vida inteira. Você tem o homem branco que vai jogar basquete, que vai casar, que vai ter a garota do baile, que vai ser o mais popular da escola, que vai ter uma vida bem sucedida e assim por diante. Você não dá diversidade, você não dá respaldo para outras pessoas, você não conhece outras realidades além da sua. É apenas aquela. Daí tem mais uma polêmica envolvendo isso daí, gente. Sabe qual? O Gugu. Que eu tava vendo uma reportagem que a Mama Cusqueira tava dizendo que ele, né, teve esse casamento de fachada, onde ele adotou os filhos e tudo mais, sendo que ele era homossexual. Porque um homem cis, branco, meio-dia, com mulheres seminuas, dentro de uma banheira, se pegando e tudo mais, ok, lindo, mas se ele fosse homossexual, ele não poderia estar ali por ser homossexual. Por isso que ele criou toda essa coisa na vida dele.
Isso segundo a entrevista que foi falada lá. Entendeu? Então, aí a gente vê que o homem cis, branco, hétero, ele tem voz numa sociedade. Daí eu já vou pegar já o viés pro próximo vídeo, que é esse daqui, ó. Falei no bloco passado que era um vídeo, mas não, é uma matéria do que o Neymar Júnior postou após a traição. Ele postou a foto com a Bruna, né? Com a frase, com o texto que tá assim: faço isso por vocês dois ou duas e por sua família. Justificar o injustificável. Não precisa, mas eu preciso de você na nossa vida. Vi o quanto você foi exposta, o quanto você sofreu com tudo isso e o quanto quer estar ao meu lado e eu ao seu lado. Errei com vocês. Arrisco dizer que eu erro todos os dias, dentro e fora dos campos. Só que meus erros na vida pessoal eu resolvo em casa, na minha intimidade, junto à minha família e os meus amigos. Nos comentários tá todo mundo elogiando, né? Sendo que quando a Luísa Sonza não queria mais ficar com o Whindersson Nunes e já apareceu já com outra pessoa, foi super criticada. Porque hoje em dia, na nossa sociedade, ser mulher tá difícil. Porque nossa sociedade é construída em cima de um patriarcado que eu não sei pra quê, gente. Desde muito tempo, hoje em dia, graças a Deus, as mulheres estão na mídia e tudo mais. Estamos aqui com uma mulher. Cis, não que eu não seja, gente, tá? Eu não sei mais o que eu sou, que eu já tô meio... Um crocodilo, puta. Mas você, como mulher, como você recebe esses aplausos para o Neymar mediante uma traição? Ah, gente, eu já fui traída. Fala lá, eu acho que, tipo assim, a gente é muito julgada, né, por causa disso. Porque homem é sempre o certinho. Só que não é, gente, não é assim, entendeu? Eu acho que tô pegando muito pesado com a Bruna. A Bruna? Não, a Bruna ainda tá errada nessa situação. Quem é a Bruna? A Bruna que... A atual. Então caiu. Garota, Agora caiu. Estão caindo em cima da Bruna, mas o Neymar está deixando, né? É aquela história errada da destruidora de família. É, destruidora de lar. Mas ele é super maravilhoso. Daí que O tá. culpado não é ele, que era quem devia satisfação, porque ele é que tem o relacionamento. Quem destruiu lá não foi Eu ele, acho lá era que dele. por ele ter dinheiro, ele pode fazer o que ele quiser. Ele Mas é agora homem. vai Não, mas aceitar. Por ele ser homem, ele não pode é fazer o por que ele ele ter quiser, porque dinheiro. Luísa nasceu em berço de ouro. Ai, Mônica. Dinheiro por dinheiro a Luísa tem. Eu acho que você Inclusive, Luísa, quero você aqui. Quem sabe, gente? Marca aí. Hashtag Luísa Sonza. Ai, gente, eu acho que nesses casos de Neymar, Arthur Aguiar, a mulher ela tem que Arthur ser... Aguiar, amigo? Não, deixa eu falar. Nesses casos, né, que são coincidentes, a mulher tem que ser esperta, né? Eu, se fosse mulher, se eu visse casos passados, eu seria mais esperta. Tipo, Mona, pô, o Bob tem dinheiro. Sim. Entendeu? Porque eu me... Mas a Bruna não é uma morta de fome, não, ó. Não, eu sei, mas Eu mesmo acho- assim, a ambição eu sempre ia querer mais. Mas pra é tudo, quê? amiga. Dinheiro Mona, não mais tudo. é mais. Pra mim, mais é mais. Entendeu? Eu teria que ser esperta, entendeu? Eu não ia me submeter à humilhação. Só corrigindo, a Bruna é a Gente, é pra lá, esposa... já Só corrigindo, a fala da minha colega. A Bruna é a esposa do Neymar. Realmente tem essa pressão A em outra cima também é dela Bruna. sobre Ele não... gosta de uma Bruna, não. Ele gosta Ele pegou o Neymar, meu nome Ele é gosta de Bruna. humilhar de Bruna. Surfistinha. Meu amor. Vamos puxar esse gancho aí da Bruna Surfistinha, sobre a questão da Bruna. Bruna Surfistinha é vista como um sex appeal, sobre a imagem da mulher perfeita. Mas quantos homens héteros casariam com a Bruna? Quantos homens assumiriam a Bruna? Muito. A Bruna Surfistinha? Não. A Bruna Surfistinha? Surfistinha. Ah, não, essa aí não. Pois é. Mas aí, Mas quantos do que homens... é aquilo, gente? A mulher puta é feio, mas o homem putão é bonito. É bonito. Quantos Realmente. homens apoiam o Neymar hoje em dia, gente? Isso é incrível. Você apoiar uma traição, apoiar um homem ter voz, mas tirar a voz de uma mulher. Apagar o som dela. Diminuir ela. Ah, ela tem que perdoar. Ela pode perdoar porque é uma questão dela. Sim. Continuar com ele. Mas fizeram isso com a Luísa?
não foi feito. É aí que tá, ela não tem que perdoar. Pois é. Ela pode perdoar. Sim. Ela pode perdoar e não ficar com ele. Sim. Ela pode perdoar e ficar com ele. Sim. Isso que vai definir ela. Mas a questão toda é que a internet toda está aplaudindo o Neymar, sendo que quando teve outras situações em que a mulher supostamente traiu, que não foi nada comprovado, porque a mulher tem o direito sim de entrar e sair do relacionamento a hora que ela quiser, foi super criticada. Entende? Um homem pode pular de todos os relacionamentos, mas a mulher tem que ficar ali, tem que se resguardar e tudo mais. Já E não vamos é convir, assim. né? O homem, ele tem privilégios em todos os momentos. A gente tá falando do Neymar de uma traição. homem Mas a gente tá cis. falando de um homem do futebol. Então vamos falar do homem do futebol. O goleiro Bruno fez o quê? Matou a mulher. E ele foi aplaudido quando saiu da cadeia e voltou pro futebol. E continuou sendo aplaudido porque ele é homem. Porque ele é homem. O problema é ser homem. Não o problema o problema é a sociedade endeusar o homem. Desde que a sociedade é a sociedade. Ela vai ser julgada até o final. Aquela que matou e foi virar Uber. O pessoal quis demonizar ela. Aquela mulher lá que cometeu assassinato. De quem? Você não Richthofen? Não sei. Não sei se foi a Richthofen. Mas em todos os casos, a mulher é demonizada, o homem pode recomeçar, começar do zero a vida, ele é perdoado, ser perdoado, mas a mulher não, ela tem que continuar com os erros dela, ela vai pagar por eles a vida inteira e tá tudo depois bem. da vida também. E aí que tá. Até o final. Daí tá outra prova pra sociedade. A Flor de Lis. Sim. Ela fez o que fez. Beleza. Quando ela já apareceu com outro rapaz, a internet toda caiu por cima. Ué, gente, mais um pra matar. Isso e aquilo. E essas pessoas que traem, que fazem isso e aquilo? Quando é o homem, eles aplaudem. Entende? E seja no futebol, seja na igreja, pode ser pastor, pode ser o que for. A mulher é muito julgada aplaudido. hoje em dia com isso. gente. Exato. Hoje em dia não, sempre. Exato, e não é nem só sobre, tipo, chegar numa traição, sabe? Um homem divorciado é visto de uma forma completamente diferente de uma mulher divorciada. Uma mulher divorciada é vista como se ela tivesse sido abandonada, independente do motivo, sabe? Um objeto usado. Exatamente. Segunda mão. Exatamente. Como se as mulheres não fossem capazes de ser quem elas podem ser. Exatamente, isso é tipo... E o vídeo todo isso aqui tá girando em torno disso. Em que as pessoas, nas suas diferenças, elas são capazes. Entende? Capazes de correr atrás, capazes de recomeçar, capazes de ser o que elas podem, seja lá o que elas quiserem ser. Entendeu? E vou trazer mais um vídeo que vai ser o último, pra fechar. Eu sei que esse assunto vocês estão... Eu acho que, tipo assim, esse vídeo do Neymar só mostra como é que os homens são hoje em dia. E sempre vai ser isso. É, infelizmente. A gente espera mudar na verdade. Não porque- muda, Eu não acredito que não muda, não. Não porque- muda, amiga. Porque é sempre É um a mesma acontecimento. história, É desde a mesma o- mulher. desde o início dos tempos. Exatamente, gente. É algo não que muda. vem do patriarcado, é algo Não que vem vai- enraizado. não vai E vai ficar ali, gente. mano. Hoje as mulheres têm Porque voz, hoje eu as já mulheres passei falam. por isso, sei como é que é. Eu tenho Exato. esperança de que as coisas Eu possam casei mudar há um 8 dia. anos, então, tipo assim, Você tem eu tenho esperança? experiência. Preciso ter, né? Bom, aí, né? A minha esperança é que esse bloco acabe, gente. Vou É trazer a o último. única que morre. Mona! Porque algo de errado que não dá certo. Não, algo de certo tá... Enfim, gente, eu vou trazer o último vídeo pra gente falar, senão a gente vai ficar aqui horas e horas. É aqui, dona. Jogos Vorazes da Esperança. No final, a Katniss sai viva. Ó, eu vou trazer agora o último. Espera aí. Iago Laranja. Gente, eu não tenho carro. Essa é a verdade que eu tenho pra falar pra vocês. Eu sou fascinada em dirigir, mas eu não tenho carro porque não vale a pena pra mim financeiramente. Ah, mas você tem dinheiro pra ter não sei quantos milhões de carros. Sim, mas eu sou pão dura, não gasto dinheiro com coisas que não fazem sentido. Eu só gasto dinheiro com coisas que fazem sentido. Eu faço contas antes de gastar o meu dinheiro, independente de eu ter uma quantidade suficiente de dinheiro para certas coisas. Eu só gasto se faz sentido gastar. Ok, explicando meu planejamento financeiro. O que acontece? Eu só gasto dinheiro com o que faz sentido. Eu me divido hoje em dia basicamente em Miami, Los Angeles e Brasil, né? Então eu teria que ter 3 carros diferentes. Isso significa... Gente, no vídeo a gente vê a Anitta falando, né, que ela tem educação financeira, formada BM e tudo mais, que ela acha que ter um carro é um gasto desnecessário para ela. Inclusive no vídeo ela fala que acha que ela não tem essas palhaçadas, entendeu?
Nos comentários ela foi muito criticada por falar assim, dessa maneira. Aí comentaram: ah, você gasta com plásticas. Gente, o dinheiro dela ela gasta com o que ela quiser. Inclusive, se ela quiser fazer uma plástica em mim, beleza. Olha meu bucho. Sendo que aí entra aquela questão que a gente falou. A mulher, quando ela é livre pra escolher, pra fazer e tudo mais, ela é criticada, enquanto o homem não é. Vocês, como meros mortais, vocês acham que a atitude dela de não querer ter um carro, que ela acha que é um gasto desnecessário, vocês acham que ela está certa ou está errada? Então, gente, pô, eu já tive 2 carros. Você tem né? carro? Tenho, tá lá parado. Pode falar com cuidado. propriedade. É Pô, propriedade. bota propriedade nisso. Porque Propriedade. O carro é gasto. Propriedade. O carro ele vai te consumir sempre mais. E ela não quer isso, ela não quer ficar dependente daquele bem material. Ela não quer ficar presa àquele negócio ali, que ela vai ter que sempre ficar morrendo dinheiro naquele troço, com manutenção preventiva, que seja. Ou com manutenção quando dá merda, alguma coisa. Que sempre dá. Que sempre dá, né? A pneu furado, o motor quebrado, Ah, o não, motor mas quebrado. eu acho que, tipo assim, nem tudo hoje em dia é carro, gente. Não é tudo, não é tudo Eu carro. acho que é um ponto a se considerar é quem é a Anitta e quem é o resto de nós. Né? Quando você pensa em quem é a Anitta, ela pode, quando ela precisar, quando ela quiser, quando ela sentir vontade de ir para qualquer lugar, ela pode chamar um motorista, um carro. Sim. Ela tem dinheiro para isso. E, assim, realmente, pra ela eu acho um gasto desnecessário, porque, assim, ela é a Anitta. Ela não vai ter uma Fiat Uno 1990 que não Que faz dá PVA. problema. Ela vai ter dirigir. um carro caro, né? Mas também que paga o carro IPVA caro Ela não por quer ter esse ano, gasto. que tem que pagar o motorista, né? Ou então que ela vai ter que dirigir. Mas E assim, a Anitta gosta de curtir, a Anitta gosta de beber, a Anitta gosta disso, daquilo. Enfim. Anitta, Sabe, é a Anitta. Agora, pra nós, como o Milene falou, meros mortais. Eu acho que pra nós, carro é. Pra nós, pobres fudidos, É necessário. carro não é mais um luxo. Carro é uma necessidade. Porque Mas nem aí sempre vem- minha mãe passa mal, eu posso pagar um Uber pra levar minha mãe no hospital. Ou esperar a ambulância. Ou esperar uma ambulância, ou esperar que um amigo meu qualquer possa levar. Mas aí vem a fala daquela mulher, qual é o nome da mulher? Que eu não sei. Antônio Fontenelle. Que ela comentou sobre que o. Calma, mas eu vou deixar você falar. Calma, Que ela falou desta Respira. maneira, que os pobres não deveriam ter tanto carro popular, que o governo deveria investir em transporte público. Ela foi super criticada. Tipo assim, eu acho que ela poderia ter trocado a palavra pobres por nós, pessoas, deveríamos não ter tantos carros e o governo deveria investir em transporte público. Porque lá na Itália, lá em Milão, nos países desenvolvidos, eles pagam um ticket por mês, você anda de ônibus quantas vezes você quiser. Agora na cidade de Maricá, que temos o Maricaense aqui, lá tem os ônibus gratuitos, que é um transporte público de qualidade. Faz o Lá tem tanto trânsito, você pode... Sim, então. Tem muito trânsito. Então, Maricá, não. o sistema de Maricá, ele funciona de uma forma perfeita. Pra lá, pra eles. O sistema de Maricá, ele funciona de uma forma perfeita. O sistema público de viação funciona para toda a comunidade dentro da cidade de forma gratuita. Assim, ele não interfere no trânsito, não afeta tanto o meio ambiente, porque tem ônibus rodando para todos os passageiros da cidade e demais localidades. Eu acho que o problema é justamente esse, é você falar sobre... a pessoa não... Os pobres... A colocação é que tá errada. Você dizer, pobres não devem ter tantos carros. Pobre pode ter o que ele quiser. Ele pode ter. A questão é que é um problema de... É um problema não. É uma questão ambiental. Até porque ela se considera rica. Popular, né? Você entender que você andar de ônibus, você polui menos o meio ambiente e você engarrafa menos o trânsito. Então é uma questão de consciência. Não é você dizer que o pobre não deveria ter tanto carro. É você dizer que deveria ter uma conscientização de que andar com o transporte público diminui os riscos ao meio ambiente, diminui a poluição e diminui os problemas de trânsito. Né? Então, assim, é uma questão de conscientizar essa população. E eu diria que ela falou de uma forma pretensiosa. Sim.
Assim, complementando um pouco o que vocês disseram também, uma coisa que é muito cultural do brasileiro é que existem, tipo, 2 bens que são fundamentais. A casa e o carro. Às vezes o carro é mais importante do que a casa. E isso vem muito... Tanto de status Mas quanto... essa construção que a gente tá falando no vídeo. Exatamente, é isso. E também a ausência do transporte público de qualidade. Como ela mesma falou, em Milão e tal, na Rússia também, funciona muito bem. Vários países. Vários trem bala. Exato, e isso é uma coisa de qualidade. muito brasileira também, da questão das rodovias e dos carros e da importância historicamente. Então, tipo, é uma coisa do Brasil ser muito grande para ele funcionar só a partir de carros. E ao invés de investir num transporte público de qualidade, em quantidade, etc., preferem continuar fomentando isso de que todo mundo deve ter um carro. E a colocação, por exemplo, da Antônia Fontinelli é uma colocação elitista, porque ela se considera rica. Então, assim, não é sobre, tipo, todo mundo não ter carro, é sobre os pobres não terem carro. É aquela mesma coisa dos ricos de, assim... Foi a colocação até porque rico é minoria, né? Então rico não pode. Engarrafa pegar, é aquela coisa da empregada doméstica ir pra Disney, sabe? Não que não pode. pode, exatamente. Tem que se colocar, entre aspas, no seu lugar. Isso é ridículo. Não, mas o lugar dela é na sociedade porque ela pode. Ela trabalha pra isso. O mesmo dinheiro que eu gasto é o mesmo dinheiro que qualquer um aqui vai gastar. Entendeu? Eu posso já ter pego o R$2 que Michael Jackson pegou. Não, gente, eu já fui longe demais. Ainda tá morta, meu amor. Então, é a colocação de como a sociedade te coloca. Ah, você é pobre, você recebe um salário, você não pode ter um carro, você não pode ter uma moto, você tem que trabalhar, você tem que viver para pagar um aluguel, você tem que viver para pagar as contas e apenas isso. Você não pode ter um carro do ano, você não pode ter uma moto do ano, você está recluso apenas aquilo. Então a sociedade te coloca num lugar que ela vê que é necessário para você, que é onde vai funcionar a sociedade. O rico está com o carro do ano, com o último lançamento, com o melhor que tem. Trocando todo Porém, ano. lembrando, eu ouvi uma frase que é muito certa. Quanto maior o patrimônio, maior o gasto. Entendeu? Quando eu tenho uma casa igual essa daqui, 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, eu consigo limpar tranquilamente. Mas quando eu tenho uma casa com 15 quartos, 10 banheiros, 2 salas, isso, aquilo, eu vou precisar contratar pessoas para poder limpar. Beleza, meu dinheiro pode dar, mas, gente, dinheiro uma hora acaba. É isso, exatamente isso no vídeo da Anitta. Ela não quer ter esse gasto. Eu não sei, é uma pergunta minha particular, quero que vocês me respondam. Eu posso comprar um carro e deixar ele parado lá dentro só pra dizer que tem? Pode, mas você é inútil. Tipo assim, acho que Mas dinheiro exatamente, é uma Pode, coisa mas carro parado inútil. dá merda também. Dinheiro pra outros é muito, para nós não é nada, gente. Tipo, pode ter, tipo assim, pra eles é tudo. Não é nada pra eles. Mas ela tendo dinheiro, ela prefere não ter. Esse Pra mim, dinheiro é muito, meu amor. Pra nós que é pobre. Eu que não tenho nada é que é muito, meu amor, entendeu? Dinheiro no Não, amiga, bolso. assim, A pra questão eles, dela- nós é Sim, pobre. É isso. muito, pra eles não é nada. A questão da Anitta é de uma educação financeira. É. Coisa que carece muito no Brasil. Sim, é uma coisa que não é ensinada nas escolas. De você não ter é uma gastos coisa supérfluos, que você evitar. você não tem um aprendizado desde cedo. A Não, gente não, aprende não, que não, quanto não, mais nós- melhor, a gente aprende que quanto mais melhor, que devemos ostentar, que devemos ter o status, mas não aprendemos a ter uma reserva financeira, que não devemos A possuir gente não aprende patrimônio. educação financeira. Sim, não temos patrimônio, a gente tem uma casa, é nossa, mas não podemos ter um carro, porque sai fora do gasto, é um item que está além da nossa expectativa, é algo que vai crescer além da gente. Mas aí que tá. Tem muitos rappers, só pra... e já tô finalizando. Tem muitos rappers que eles cantam as letras da música dele com bastante, assim, ostentação. É carro daqui, é perfume dali, a loja de marcas de lá. Sendo que a maior ostentação pra mim hoje em dia, já encerrando, já com o encerramento e a frase final, a maior ostentação é você ter o que comer e o que beber e o que vestir. Ponto. Passou disso, gente. É supérfluo. Parem de focar em coisas que são desnecessárias pra vida.
A maior necessidade da vida é a gente se amar, se respeitar, entendeu? O nosso amor próprio vale demais. E as pessoas não dão valor mais a isso. Quando morrer, essas pessoas que têm 10 carros, 20 carros, vai morrer sozinha. Vai morrer com a roupa. E nem a roupa vai levar. Pode pagar maquiagem lá na hora do enterro. Pode pagar uma jazida de... Não é jazida não, um negócio... Cova, vai, pode ser uma cova de mármore, disso, daquilo, mas vai ficar, nem os ossos, nem pele, nada vai levar. Então, gente, parem de focar em coisas fúteis. Foque na realidade. Nem os faraós. Não. Porque a alma já não tá ali, o corpo que tá ali mumificado não se mexe mais. Tudo que tá na pirâmide a Inglaterra levou. Tá só Nós o papel foi higiênico. saqueado. Tá só o papel higiênico embrulhado. A diferença, Isso. a diferença, amiga, é entre o Parque da Paz e o São Miguel. Amiga, porra, olha só. Mas aí a que tá. gaveta Pra e a encerrar, terra. que ó, mandem nos comentários os assuntos da semana, que provavelmente vai ser semanal. Que vocês gostariam de ouvir nossa opinião, tá? @milimilk, que eu vou botar aqui com 3K, tá bom? E não esqueçam, tá? Quando vocês ouvem um olá, amores, vamos falar todo mundo junto, 1, 2, 3 e... Olá, amores! Agora é tchau, amores! Tchau, amores! Um beijo da Milk!